Quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Bom, então aqui você vai ver, né, eu vou mostrar uma imagem aqui para você sobre como ficou, né, o acampamento de Israel, né, como eles se agruparam, como o Senhor falou, eles fizeram, né, nós já falamos alguma coisa sobre isso em outras aulas, né, que o tabernáculo ficava bem no centro lá deles, né, olha aí a imagem, vou botar aqui na tela para você ver essa imagem. Então, o tabernáculo ficava ali bem no centro, e as tribos em volta, então, do tabernáculo, né? Como já falei na outra aula, para que eles soubessem, então, que Deus era o centro, né? Para que todas as tribos ali soubessem que não era para eles ir de acordo com a vontade deles, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Então, aí seria a foto do tabernáculo, né? Para você saber como é que era o acampamento de Israel, como eles faziam lá no deserto. É através dessa imagem que você viu aí na sua tela. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens, e o chefe é Nazon, filho de Aminadab. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Issacar. Esse exército tem 54.400 homens, e o chefe é Netanel, filho de Zuar. E acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens, e o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, um total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens, e o seu chefe é Elisur, filho de Sedeur. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens, e o chefe é Serumiel, filho de Zurizadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem 45.650 homens, e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Então, nós vamos ver aqui também outra imagem de como eles marchavam, né? Qual a ordem da marcha deles, quando eles estavam marchando, né? Quando eles se locomoviam de um lugar para outro. Então, está aí, né? Esta é a ordem das tribos em marcha, né? Quando eles estavam marchando, esta era a ordem em que eles marchavam, que é o que nós estamos lendo aí, né? Só para você saber mais ou menos como era assim então. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos, marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40.500 homens, e o chefe é Elisama, filho de Amiúde. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens, e o chefe é Gamaliel, filho de Pedazur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens, e o chefe é Abidã, filho de Gideone. O grupo de Efraim, um total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O
O exército de Dan tem 62.700 homens, e o chefe é Aiezer, filho de Amissadai. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Azer. Esse exército tem 41.500 homens, e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naphtali. Esse exército tem 53.400 homens, e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, um total de 157.600 homens, marchará por último. O número total dos homens de Israel registrados nos exércitos, grupo por grupo, foi de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam, cada grupo debaixo da sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com seu grupo de famílias. Então, nós lemos aí, né, na Bíblia, a distribuição das tribos com as suas bandeiras. Cada tribo, então, tinha uma bandeira, um estandarte que era levado à frente de cada tribo, e eles eram separados, então, por tribos e segundo o chefe das tribos, né? Então, eu vou passar aí para vocês a bandeira de cada um. Também, se você quiser ver a referência bíblica, né, talvez você quiser anotar aí no seu caderno, está aqui também, você pode fazer um gráfico assim, meu tá aqui um pouquinho borradinho, mas só para você ter uma ideia. A primeira fila, qual eram os nomes das tribos, né? A segunda com o nome dos chefes das tribos. A terceira coluna, que seria então o símbolo que estavam nos estandartes, né, nas bandeiras. E então ali na quarta coluna, a referência bíblica. Se você quiser anotar aí no seu caderno, ficará mais fácil para quando você quiser pregar sobre isso ou falar alguma coisa com alguém, evangelizar alguém a respeito desse assunto ou para conhecimento mesmo, né? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, então quanto mais conhecimento bíblico você tiver, melhor será para a tua vida. Então, vemos aí todas as bandeiras que você vai agora começar a acompanhar aí. Vemos em primeiro lugar, então, a bandeira de Ruben, né, da tribo de Ruben, que tinha como seu chefe Elisur. O símbolo era uma palmeira. Em segundo lugar, a tribo de Simeão, o seu líder Selumiel, com o seu estandarte que tinha a figura de uma espada. Terceiro lugar, a tribo de Levi, onde o seu chefe era o próprio Moisés, e então eles tinham aí o estandarte deles, era o peitoral, aquele peitoral que estava no sacerdote. Em quarto lugar, nós vemos aí a tribo de Judá, que o seu líder era Naasson e o seu símbolo era leão. Isso te faz lembrar alguma coisa? Sim, muitos falam que, né, Jesus é o leão da tribo de Judá. Foi por conta desse estandarte e por causa dessa tribo, que Jesus era da tribo de Judá, né, ele era descendente da tribo de Judá, e eles colocaram então que ele era o próprio leão da tribo de Judá, ou seja, ele era aquele que estava à frente da tribo de Judá, de nós, né, ele é aquele que vai adiante de nós, e se ele for adiante de nós e nós obedecemos a sua vontade, obedecemos as suas ordens, os seus mandamentos, com certeza nós seremos vitoriosos. Então, por isso que Jesus é considerado o leão da tribo de Judá, porque ele vinha da tribo de Judá, sua descendência. Em quinto lugar, a tribo de Dan, que tinha como seu líder Aiezer e tinha como estandarte a figura de uma serpente. Número 6, a tribo de Naphtali, que tinha como líder Aira e tinha uma gazela no seu estandarte. Sétimo lugar, a tribo de Gade, onde o seu líder era Eliasaf e tinha como
o seu estandarte, né, a sua bandeira, uma tenda como figura. Em 8º lugar, a tribo de Azer, que tinha como líder Pagiel, e na sua bandeira, então, pão, trigo ou uma árvore. 9º lugar, a tribo de Issacar, que tinha como líder Natanael, e tinha no seu estandarte o sol e lua, ou em alguns lugares, algumas traduções, fala que era um jumento. Na tribo de número 10 era a tribo de Zebulon, onde o seu líder era Eliabe e tinha como estandarte a figura de um navio. José, então, foi dividido em 2 tribos, em vez de ser a tribo de José, então ficou como a tribo de Manassés e Efraim, né? Essas eram 2 tribos que eram os filhos de José, então, em vez, né, em 11º lugar, seria a tribo de José, mas não existe tribo de José. Ao contrário disso, foi colocado 2 tribos mais juntas, né, coligadas, vamos assim dizer, que eram os filhos de José. Então, as tribos receberam o nome de tribo de Manassés e Efraim, e os seus estandartes, então, eram Manassés, um boi selvagem e cavalo, né, e também a de Efraim, um ramo frutífero, né? Então, algumas traduções diferem um pouco, mas eram essas as figuras trazidas, então, aí nos estandartes, tanto de Manassés como de Efraim. E por último, a última tribo, a tribo de Benjamim, que tinha como chefe Abidã e tinha como estandarte o lobo. Eu esqueci aqui, vou voltar. As tribos de Manassés e Efraim tinham como líder, Manassés tinha como líder Gamaliel e Efraim tinha como líder Elisama. Então está aí, né, as tribos, os seus líderes e os seus estandartes, e também como nós mostramos aí a referência bíblica, se você quiser conferir. Então, queremos encerrar este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus. Fiquei esperando ele não falar nada, pensei que ele ia falar mais alguma coisa, pelo amor de Deus, pra que esse monte de coisas que eu botei no rapidinho? Pelo amor de Deus, né? Só pra ter erro. Ai, meu Deus,